começar aqui já. Bom dia para todo mundo, né? O oitavo ano agora é 10h05 quase, né? Já passamos um pouquinho aí. Estamos com 28 participantes e hoje é dia 22/6. A gente está terminando aí praticamente o mês de junho já também, né? Isso é bom, né? Professor, Pode falar. para entrar nesse formulário, tem que ir na última videoaula que você postou, né? Oi? Para entrar nesse formulário que você falou para a gente fazer, tem que entrar na última aula que você postou, não é? Na aula de hoje, né? Na aula de hoje. Então, mas eu não estou achando. Na aba de... Ah, não. Eu vou tô mostrar. indo Vou mostrar para vocês. É lá no final do negócio, não tá do lado, tá no final. Ah, não tá do lado? Não. Não, tá lá embaixo. Deixa eu abrir aqui para vocês para ver se a gente consegue compartilhar o mesmo link. Ó, vou compartilhar aqui com vocês. tá. Até... Eu achei. Conseguiu achar? Mas eu até ia comentar isso com vocês. Ó. Vocês têm aqui, né, a gestão de curso de vocês vão clicar aqui em matemática. Aí lá embaixo, a aula de hoje, né, seria aqui, ó, polinômio dia 22/6. Eu achei que ia ficar aqui do lado, né? Mas como não ficou, deve ter ficado aqui em anexos, aqui embaixo, ó, tá vendo? Tá aí embaixo. Eu achei que ele ia ficar aqui, um clipezinho. Por isso que eu até falo no vídeo que fica aqui na esquerda, mas tá aqui embaixo, ó. Lista 1, segundo trimestre. Você vai clicar nessa lista, ele vai te redirecionar para o Google Forms, né? Um formulário. Eu coloquei as perguntas como obrigatórias. Então, o que vocês vão fazer? Aqui, por exemplo, nessa primeira pergunta, ó. Dados os polinômios. A igual, até coloquei um igual a mais aqui, depois eu corrijo isso aqui. A igual a x ao quadrado mais 3x mais 2, b igual a 2x ao quadrado menos 5 e c igual a menos x ao quadrado mais x menos 3. Calcule a soma, né? Então, é tipo, soma e subtração de polinômios, de trinômios, tá? É facinho isso daqui. Você só vai juntar os termos semelhantes. Esse é por uma resposta aqui. Eu coloquei uma resposta curta aqui, porque é só o resultado de um polinômio. Ah, professor, mas eu não sei digitar aqui a resposta quando tem o ao quadrado, por exemplo. Então, você faz isso aqui, ó. Se você não tiver o Alt Ctrl, né? Você aperta o X, aí segura o Alt Ctrl e aperta 2. Isso dá uma resposta ao quadrado, tá? Se você quiser uma resposta ao cubo, é o Alt Ctrl e tecla 3. Só dá para fazer elevado a 2 e elevado a 3. Por isso que eu coloquei todos os polinômios aqui no máximo grau 2. Para vocês conseguirem responder desse jeito. Aí tem a segunda pergunta aqui, ó. Analise a figura abaixo, suponha que o terreno comprado por um proprietário tenha a forma dessa figura. E as medidas sejam representadas em unidade de comprimento pelas variáveis x, y e z. A expressão algébrica que representa o perímetro do terreno. É só somar tudo isso também, né? O perímetro é a soma de todos os lados. Daí, o próximo aqui, ó. Reduzindo-se os termos semelhantes da expressão. Aí você tem essa expressão algébrica aqui. Obtém-se. E aí, tomem cuidado com essa questão, né? Apesar dela ser múltipla escolha, eu coloquei aqui 6 opções aqui de múltipla escolha. Vocês vão ter que fazer a propriedade distributiva, né? Então, você vai ter que fazer aqui B vezes A. Aí você pode priorizar na ordem alfabética, né? AB. Depois aqui, ó, B vezes B, da B ao quadrado, mas lembra do sinal de menos, então é menos B ao quadrado. A próxima aqui você tem B mais A vezes B menos A. Então aqui você tem que fazer a distributiva de cada um desses caras aqui, ó. Você vai fazer B vezes B, B vezes menos A vezes B, A vezes menos A. E por fim aqui, ó, mesma coisa, né? Ó, A vezes B, A vezes menos A e B menos A ao quadrado. Depois vocês vão ver que vai cancelar um monte de coisa. Vocês vão conseguir simplificar um monte de letra A e letra B. E aí vai chegar num resultado simplificado. É uma dessas opções aqui. Essa outra também é só para você colocar a resposta, né? A resposta curta. E a que eu pedi o arquivo é essa última, né? Então, qual é o polinômio reduzido? Que é a expressão que expressa, né, perdão, a área total da figura. Nossa, buzinando legal. A área total da figura. Então, a área, aqui a gente só tem quadrilátero, né? A área é sempre base vezes altura.
Então, por exemplo, você calcular a área da figura 5, você vai fazer x vezes x. Né? X vezes x dá x ao quadrado. Aí coloca aqui no lugar da área da figura 5, x ao quadrado. Vai calcular a área de cada uma dessas figuras, da 1, da 2, da 3 e da 4. E aí você vai somar essas áreas, que aí vai dar a área total da figura. É como que você vai adicionar o anexo. Você clicar no anexo aqui, ó, ele vai te redirecionar para um atalho do computador onde você pode colocar uma imagem. E eu coloquei o arquivo aqui como imagem. Então, tá vendo? Ó, tem o meu drive aqui e tal. Você pode, na verdade, pegar até do seu próprio drive ou selecionado previamente. E aí você pode também fazer o upload do arquivo. Aqui você pode selecionar o arquivo do meu dispositivo, né? Então, aqui eu vou selecionar um arquivo do meu computador. Se você clicar aqui, ó, em upload, que é para você enviar as coisas para a nuvem, né? Fazer o upload. Clica aqui em selecionar arquivo do seu dispositivo e aí você vai lá buscar a fotinha do seu WhatsApp, né? Que você mandou a foto para alguém que você conhece para depois baixar lá no computador. Tá joia? Então é só isso. Depois que você fez tudo isso, vai clicar em enviar. E aí vai chegar para mim já o formulário, tá? Então é bem facinho aí, não tem segredo. Eu vou compartilhar agora com vocês uma outra tela. Oi, fala. Eu não entendi a questão em cima dessa última, a penúltima questão. Essa daqui? Ah, tá. Ele fala qual é o polinômio que representa a diferença. Deixa eu só compartilhar ali de novo com vocês. Essa daqui, né? Ó. Qual é o polinômio que representa a diferença? X menos y mais 2 ao quadrado, né? E x menos y menos 2 ao quadrado. É isso aqui, não é? Isso, essa daí. Como que você vai fazer, ó? Se você tem essa expressão aqui dentro e ela está ao quadrado, você vai ter que fazer ela vezes ela mesma, né? Abre em 2 parênteses. Vou até comentar essa questão aqui com vocês. Vou copiar ela aqui, ó. E aí eu coloco lá no Paint para explicar melhor para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com o Paint. Vamos ver se vai isso daqui. Ó, essa que é a questão aqui que a gente tem que resolver, né? É só um comentário, assim, para vocês saberem mais ou menos como que faz, tá? Você vai pegar esse primeiro aqui e vai abrir ele como se fosse a multiplicação de 2 parênteses. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Você abre o parênteses e vai colocar x menos y mais 2 vezes x menos y mais 2. E aí você faz a propriedade distributiva. Tá? Então, agora é só você multiplicar termo por termo. Então, você vai pegar e vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar um lapisinho para a gente fazer. A gente vai fazer, ó, x vezes x, x vezes y e x vezes 2. A gente vai ter que fazer isso para cada um desses 3 termos. Então, vai dar um trabalhinho aí também para fazer essa. Não é tão curto assim. Quem me enviou, quiser enviar de novo, não tem problema, né? Quem fez de outro jeito aí, talvez se confundiu, né, e quiser fazer de novo, não tem problema. Então, vai ficar assim, ó. Agora vai fazer o x, o y, né? Que vai multiplicar cada um dos outros termos aqui, ó. E depois, por fim, você vai fazer o 2 multiplicando os outros 3 termos. Como são 3 termos multiplicando 3 termos, você vai ter que ter 9 termos no total. Tá certo, Mari? Isabel, conseguiu entender? E aí depois você vai cancelar. Isso daqui, lembrando, né, que é só em relação a esse primeiro cara aqui, ó. Augusto. Depois você vai ter mais 9 termos em relação a esse. Então, dá um pouquinho de trabalho, sim, essa questão. Não é tão fácil assim, não. Augusto. Pode falar. Eu fiz diferente do seu, mas eu acho que é a mesma coisa. Eu peguei a primeira, que é x menos y mais 2, aí eu somei x menos y menos 2. Tá certo? Aí depois eu peguei a outra expressão, que é x menos y menos 2,
e tirei de x menos y mais 2 de novo. Ah, não. Ó, se você fizer isso, ô Lucas, você vai estar fazendo, na verdade, a soma antes da potência. E aí você tem que resolver a potenciação primeiro, né? Você tem que resolver, primeiro de tudo que você tem que resolver é esse cara aqui, ó. É usar o quadrados. Então você tem que obrigatoriamente fazer isso daqui que eu fiz. Em cada um deles, né? Tipo aqui eu abri o parênteses da primeira. Só essa primeira conta aqui, né? Só isso daqui é tudo isso, ó. E ainda teria que fazer o do 2 também, né? Ou seja, são 3 termos vezes 3 termos. Então você tem que fazer exatamente isso. Ô, professor, eu te mandei um negócio no chat. Deixa eu verificar Eu também mandei. aqui. O cachorro está comendo aqui minha bateria. Por favor, né? Dá um sossego. Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram para mim no chat. Só lembrando também, na aula de hoje, né, eu tinha começado a falar um pouquinho sobre polinômios com vocês, né? X ao quadrado menos y ao quadrado mais 2 estaria errado? Sim, estaria errado, viu, Manu? Se você fizesse isso daí. Tem que fazer exatamente essa propriedade distributiva que eu fiz aqui. Tá? Então, você tem que, obrigatoriamente, na hora que você for fazer isso daqui, obrigatoriamente você tem que fazer cada um desses termos ao quadrado. Ou seja, é como se você tivesse isso aqui, ó. Como se você tivesse isso aqui, ó. Abrisse os dois, né, que estaria ao quadrado. Então, essa primeira parte não tem como você fugir. Isso daqui ao quadrado é isso daqui, ó. E esse cara aqui ao quadrado é isso daqui. E aí você mantém esse sinal de menos entre os dois. Então, você obrigatoriamente tem que abrir as duas expressões assim, né, já que é um termo ao quadrado. E aí depois fazer a distributiva em cada uma delas. Nesse primeiro termo, né, nessa primeira multiplicação, você vai encontrar 9 termos, né, porque é a multiplicação de 3 vezes 3 números, 3 vezes 3 termos, e aqui também mais 9. Você vai ter 18 termos aí numa linha inteira. E aí você vai começar a simplificar aí o que der. Repara, ó, tem número positivo e negativo, tem letra positiva e letra negativa. Então dá para simplificar bastante, dá para fazer um negócio ficar curto, né? Dá para simplificar assim. Então, Professor, eu te mandei um negócio no chat. tá joia. Deixa eu verificar o chat, então, de novo. Deixa eu ver aqui. Você mandou? Muita gente me mandou coisa aqui no chat. Agora, para achar o seu, a Ana Gabriela. Eu não sei se dá isso não, Ana. Você vai tem que verificar as opções lá. Tem a opção... Eu não lembro se tem essa opção exatamente. Não, peraí. Não, essa daí é de escrever. É verdade. Depois eu calculo lá de novo, porque eu nem corrigi essa daí. Mas Tá bom, obrigada. eu comento com vocês se deu isso mesmo. Já lembrei. A Manuela tá achando que tá confusa. Na verdade, não é tão confuso assim, né? Você tem um termo ao quadrado e tá abrindo ele, só isso. Só que aqui eu coloquei 2 termos ao quadrado. Então tá uma coisa bem grandona aí, né? Vamos lá, ó. Vou apagar aqui para a gente começar a comentar sobre os polinômios, tá? Então não vou mais fazer essa parte aqui com vocês. Pessoal, a gente começou a falar dos polinômios, umas aulas anteriores, né? Onde eu coloquei para vocês o que eram os polinômios, né? Que era a união de 3 ou mais monômios. E o nome polinômio vem da palavra muitos, né? Poli significa vários. E monômios, a gente já sabia o que era, né? A letra, uma variável, né? Com um número. Então, a parte literal com um número. E aí a gente começou a somar monômios antes, né? Começou a subtrair, fez multiplicação de monômios, potenciação. E agora a gente está entrando na parte dos polinômios. A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai aprender a somar, aprender a subtrair, depois a multiplicar e dividir. Isso daí que a gente está fazendo são multiplicações de monômios, esse exercício.
Não é de polinômios, não, né? São monômios. Você está fazendo x vezes y, então é 1 para 1. Né? Você não está multiplicando 6 monômios vezes 6 monômios. Então, é mais fácil do que parece. Aí eu corrigi com vocês lá na página 70, vou até abrir, vou colocar aqui a página, começou na página 69, né? Até a página 70. Eu li para vocês, né, basicamente o que acontece em algumas situações. Comentei sobre adição e subtração, que a gente só pode somar e subtrair os termos semelhantes, né, quando tem a mesma parte literal. E aí eu resolvi o exercício da página 170 com vocês. É um exercício muito bom também para cair em futuras listas. Vocês viram que caiu bem parecido também numa lista, na lista que eu coloquei hoje, só que era com as letras X, Y e Z. Mas é a mesma ideia de perímetro, né? Aqui, só na página 70, ela era a letra A e B. É bem fácil. Vocês já estão acostumados a fazer isso desde o 7º ano, tá? E aí, na página 171, eu pedi para vocês fazerem o exercício 2. Então, a gente vai fazer esse exercício aí agora, ó. Na página 171, o exercício 2. Você tem lá 3 monômios, é bem parecido com uma questão que eu coloquei na lista também, né? Você tinha os monômios ou polinômios, no caso. Aqui são trinômios e polinômios. Você tem os polinômios A, B e C, e aí eu peço uma soma entre eles, uma subtração, né? Ou soma e subtração junto, né? Relacionando os 3. Aqui ele relacionou a maioria das questões, só 2 deles. E apenas na letra F ele relacionou os 3. Então vamos lá, ó. Na letra A, você quer somar A mais B, né? Você quer fazer isso daqui, ó. Para a gente somar A mais B, é só a gente reparar nesse sinal aqui que é mais, né? Colocar o polinômio A, colocar o polinômio B. Então vai ficar assim a nossa resposta, ó. Quem é o polinômio A? Se você quiser colocar entre parênteses, eu acho que fica até melhor. É 5x ao cubo mais 13x menos 12. Né? Quem é o polinômio B? Então, coloco o maisinho aqui, ó, abre o parênteses. Quem é o polinômio B? É o menos 4x à quarta. Depois eu coloco esse à quarta, que eu não vou conseguir pôr agora. Mais 6x ao quadrado menos 3x mais 15. Então, é isso, ó, que a gente tem que fazer. Então, é bem facinho essa primeira parte aí. Eu vou colocar a quarta aqui que eu não tinha colocado. Pronto. E agora ele quer que a gente faça essa soma. Como esse mais aqui, de fora aqui desse parênteses, na frente do B, não vai alterar o sinal de ninguém, essa expressão aqui se poderia copiar até sem o parênteses, sem problema nenhum. E aí a gente vai começar a selecionar os termos semelhantes. Então vamos lá, ó. Eu vou procurar sempre os termos que têm a mesma parte literal. Aqui eu tenho um x ao cubo, né? Estou desprezando ali o número, porque só a parte literal me interessa para falar se um monômio é semelhante com o outro. Tem outro termo x ao cubo na expressão? Tem ou não? Algum outro termo com x ao cubo? Não. Não. Então, já deixa ele quietinho ali. A resposta vai conter exatamente esse monômio. Vou para o próximo. 13x. Tem algum monômio só com a letra x? Um outro monômio? Tem. Qual que é? Menos 3x. Não é mesmo? Como esse mais não vai alterar o sinal desse cara, então eu vou fazer 13x menos 3x. Então, na minha resposta, vai ter o 10x. Beleza? Depois, aqui tem o 12, que é um número. Nessa expressão aqui, tem só um número, que não tem a parte literal? Também tem, né? Ó, isso. Então, agora é só a gente juntar tudo isso numa única resposta. Vai ficar assim, ó. Eu vou priorizar o menos 4x à quarta começando. Porque eu já gosto de colocar em ordem os polinômios. Em ordem de grau, tá? Então, vai ficar, ó, menos 4x à quarta. Depois eu coloco x à quarta. Mais 5x ao cubo, né? Que seria o segundo grau aí, maior, né? O segundo maior grau. Depois eu tenho o mais 6x
x ao quadrado. O que mais que eu tenho aqui? O 13x menos 3x vai dar 10x, né? Então, mais 10x. Não, mas espera aí, o polinômio A não é 13, né? É 3. Espera aí, rapidinho. Eu vou colocar só mais esse 3 aqui, ó, que é a resposta do 15. Eu copiei errado essa letra A aqui, ó. Rapidinho. Não existe esse 13, é 3 só. Vou só voltar aqui e apagar essa parte. Vou copiar aqui de novo, rapidinho. É 5x ao cubo mais 3x. Eu copiei 13, menos 12. Essa é a letra A. Vou tirar essa hashtag aqui também. Mais, aí tem o outro polinômio, que é o menos 4x à quarta. Depois, mais 6x ao quadrado, menos 3x, mais 15. Copiei errado aqui. Na verdade, tem um carinha aqui. Era 3, né? Não era 13. Esse 3x aqui, ó, eu tinha colocado 13. Então, eu consigo cancelar, né, ó, esse 3x com esse menos 3x. E aí, eu só vou operar, de fato, os números, né? Só o menos 12 e o 15. É a única coisa que eu vou operar aqui no final. Então, ao invés de colocar esse 15, né? O que eu vou fazer? Eu vou apagar isso daqui e vou copiar a resposta agora de uma forma correta. Vai ficar menos 4x elevado à quarta, que eu coloco daqui a pouco, mais, vou colocar o cubo aqui também, né? Deixa eu colocar esse ao cubo antes. Alt 3. Vou colocar aqui o cubo. Vai ficar menos 4x à quarta, mais 5x ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 3. É a respostinha aqui do menos 12 mais 15, né? Então, vou colocar aqui também agora o a quarta, aqui na resposta. E aí vai ficar esse polinômio aqui como resposta. Eu já priorizei colocar aqui esse grau maior aqui na frente, né? Para a gente poder já acostumar desse jeito, né? Colocar o grau maior do polinômio na frente, depois colocar em ordem, na verdade, uma ordem decrescente, né? 4, 3, 2, aí talvez teria o 1 aqui também. Como aqui ele não tem o polinômio de grau 1, a gente pode também falar que ele não é completo, né? Na verdade, ele é incompleto, porque faltou aqui, por exemplo, uma expressão com x elevado a 1. Mas essa seria a resposta aí da letra A. Beleza? A gente só consegue operar mesmo o 3x com menos 3x e o número com esse outro número aqui, né? O 15. Esse cara aqui, ó. Então, vamos lá. Próximo. Ô, professor, Pode falar. o 3x seria o elevado a potencial, não é? Só Isso. que aí, como a Lulu não tem, é isso? Exatamente. Se ele sobrasse aqui embaixo, aí ele seria um polinômio completo, né? Grau 4, 3, 2, aí teria o grau 1 e o grau 0 também. Augusto, Oi? eu tenho x elevado a 2 e eu faço x elevado a 2 menos 2 elevado a 2 elevado a 2, vai dar x elevado a 2 ou x só? Calma aí. Quando tem x ao quadrado, você faz isso elevado a 2, E tirar, fica só x elevado a 2 ou fica x normal? e você tirar x assim, igual eu tô fazendo, Não, 2, tirar 2 elevado a 2 de x elevado a 2. escreve aí na lousa para mim, por favor. X elevado a 2 menos 2. Mas esse 2 está no expoente ou está na parte de baixo? Tipo, é x ao quadrado menos 2 ou é x ao quadrado e tem um menos e outro 2 aqui em cima? Tem um menos aqui entre eles, assim. Qual das duas opções é?
É o x ao quadrado menos 2 ou é o x elevado a 2 menos 2? É o primeiro. Esse daqui não dá para operar, ô Lucas, porque isso daqui é uma parte literal, né? Tem o x ao quadrado. Mas se tiver o 2 ao quadrado lá? Também não dá, né? Porque a gente aí você só colocaria 4 aqui depois no final. E se for 2x ao quadrado? Aí dá. Aí dá. Então, beleza. Era isso que eu queria perguntar. Isso. Se fosse isso aqui, ó. Travesseiro baixo. Isso daqui dá. Isso daqui é menos x ao quadrado. Tá? Se for essa terceira opção aqui embaixo. Beleza? Vou limpar tudo aqui para a gente poder fazer a letra B. Olha lá, a letra B a gente quer somar B mais C. Esses dois polinômios aí. A gente já sabe quem é o B ali, né? O B é aquele termo do menos 4x ao cubo. X ao cubo não, x à quarta. Menos 4x à quarta, depois eu coloco a quarta, mais 6x ao quadrado, menos 3x, mais 15. Esse é o polinômio B. Eu vou somar ele com o polinômio C, que é x ao cubo, mais x ao quadrado, menos 5. Vou fechar aqui o parênteses, conferir aqui rapidinho, menos 4x à quarta, x ao quadrado, menos 3x mais 15, x ao cubo. Beleza. Agora eu vou colocar aqui o ao cubo ali, né? Ó, não, a quarta. Aí. E agora eu vou somar os dois. Então vamos lá. A quarta não tem nenhum polinômio, né? A quarta não tem nenhum. Só que o ao quadrado a gente tem nos dois aqui também, né? Ó. A gente tem o 6x ao quadrado e o x ao quadrado. Então, a gente já sabe que vai operar esses dois. Depois, eu tenho aqui também, ó, o número, né, que é o 15, e esse menos 5. E agora, nenhum x ao cubo também não tem nenhum. Então, minha resposta vai ficar assim, ó. Menos 4, x à quarta, né? Depois eu coloco x à quarta. Mas eu vou colocar já o x ao cubo para ficar numa ordem já decrescente. Tá? Agora eu vou operar o x ao quadrado. Bom, se eu tenho 6x ao quadrado e somo mais um x ao quadrado, eu fico com 7x ao quadrado. Beleza? O menos 3x aqui, ninguém operou com ele, né? Então fica menos 3x mesmo. E 15 menos 5 dá 10. Então a minha expressão vai ficar assim. Lembrando que, né? Eu tenho também o x à quarta. Deixa eu colocar ele aqui. 4x à quarta. Esse polinômio aqui, ele é completo. Então, a gente pode escrever aqui do ladinho uma observação, né? Ó. Ô, professor, quando tem, tipo, o 6x ao quadrado e o x ao quadrado, não soma os dois? Tipo, em cima, os números em cima? Não, porque fica o x... 2 igual. Isso, fica 2 mesmo. É igual a gente soma monômios, né? A gente soma apenas os números. Quando a gente multiplica, que altera o expoente. Tá? Mas é como se eu tivesse, por exemplo, x mais x, né? Dá 2x. A gente não soma o expoente, não fica 2x ao quadrado. Né? Tá. Porque eu sei quanto que é x ao quadrado. Então, se eu tenho 6x ao quadrado, estou querendo somar com mais um x ao quadrado, já que eu não sei o valor de x ao quadrado, né, eu vou ter 7x ao quadrado. Disso eu tenho certeza. Aí, se o exercício me der o valor de x, eu consigo falar quanto que é o valor numérico. Tá joia? Mas se eu só estou somando, aí não acontece nada. A gente tem 7 minutos ainda, eu vou terminar de corrigir aqui, aí qualquer coisa a gente volta, tá? Vou corrigir a letra C, qualquer coisa a gente volta. Eu corrijo a letra D e a letra E, ou coloco, pelo menos faço a correção da letra D e coloco as respostas da letra I e F. Vou fazer aqui a letra C agora, ó. Letra C, eu quero somar o A mais C. Vou colocar esse C em letra maiúscula. Professor, Oi? eu não entendi muito bem o exercício B. Letra D? A B. A B? Por que aconteceu isso? Pode falar. Isso. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui esses círculos para ver se você consegue entender.
A parte aqui de colocar os polinômios, você entendeu como eu coloquei? Quem é o polinômio B e quem é o polinômio C? Tranquila essa parte. Sim. Beleza. Aí na hora que a gente vai operar eles, a gente precisa verificar quais são os termos semelhantes. Então, por exemplo, eu vou olhar aqui, o primeiro termo que aparece é o x à quarta, né? Só olhando para a parte literal, já que é só ela que influencia se a gente pode somar ou não. Não tem mais nenhum termo x à quarta, então eu já sei que ele vai direto para a minha resposta. Menos 4x à quarta aqui. Essa é a primeira coisa que eu fiz. E aí não precisa nem somar e nem multiplicar com nada. Não tem como, né? Multiplicação não tem aqui, só tem adição e subtração, né? Então eu só vou olhar a parte literal, beleza? Aí o próximo termo que eu encontro aqui, ó, é o 6x ao quadrado. E aí eu tenho um outro termo, x ao quadrado aqui, ó, tá vendo? Que é o mais x ao quadrado. Como esse mais que está aqui no meio não vai alterar o sinal de ninguém daqui de dentro, ou seja, esse polinômio x ao quadrado vai permanecer com o sinal dele que é positivo. E se eu tenho o mais 6x ao quadrado somado com mais x ao quadrado, eu vou ter 7x ao quadrado. Então eu coloquei ele aqui na minha resposta também. Eu só não coloquei do lado do menos 4x à quarta por opção minha, mas se você quiser colocar aqui do lado, não tem problema, depois você organiza no final. Eu já quis colocar tudo organizado. Aí, ó, o menos 3x também não tem nenhum, né? Acontece o mesmo caso do menos 4x à quarta, por isso que ele vem direto para a resposta. E o último cara aqui, né, é o 15 e o menos 5, né? Ó, 15 menos 5 dá 10. Daí eu só coloquei o 10 aqui na resposta e o x ao cubo que sobrou sozinho aqui, também coloquei ele aqui na resposta, né? O segundo termo. Então, eu fui operando termo a termo. Se você se confundir para fazer direto assim, essa resposta com os expoentes da forma decrescente, você pode só ir fazendo a sua resposta normal aqui embaixo, né? Bagunçada mesmo, e depois você organiza, né? De acordo com os expoentes. Fica mais fácil para você fazer essa observação aqui, né? Para ver se ele é completo ou não. Beleza? Então, próximo aqui, ó, que é a mais C. Então, polinômio A. O polinômio A, ele é o 5x ao cubo mais 3x menos 12. E o polinômio C, ele é o x ao cubo mais x ao quadrado menos 5. Olha lá, ó. Esse daqui vai ter mais termos que a gente consegue circular, né? Por exemplo, aqui ó, você tem 5x ao cubo, só que ele é positivo, né? Já que não tem sinal. E esse daqui também é positivo. Bom, se eu tenho 5x ao cubo mais 1x ao cubo, eu vou ter um total de 6x ao cubo. Então, esse cara já vem para a minha resposta aqui embaixo. Beleza? Depois, eu tenho esse termo aqui, ó. Eu tenho o 3x, só que não tem mais ninguém com 3x aqui. Então, se eu quiser já colocar na minha resposta aqui mais 3x, depois eu organizo. Então, agora eu vou fazer de uma forma bagunçada e depois vou organizar. Tá? Ó, mais 3x. Agora, eu tenho aqui esse menos 12. Então, vamos lá. Menos 12, eu tenho menos 12 aqui, que é um número, e o menos 5 aqui, que é um número. Então, já consigo também operar eles. Ó. Se eu devo 12 e devo 5, eu fico devendo, então, 17. E, por fim, o único que sobrou foi esse x ao quadrado, né? Ele vai ficar sozinho. Vou colocar aqui mais x ao quadrado, já que não tem nenhum termo com x ao quadrado. Aí, se eu fosse organizar, minha resposta final ia ficar 6x ao cubo mais x ao quadrado mais 3x menos 17. Esse polinômio aqui, ele é completo também? Esse último polinômio? O que vocês acham? Sim, ele é completo, né? Ó, ele tem o grau 3, grau 2, grau 1 e aqui seria o grau 0. E todos eles têm a mesma variável que a letra x. Né? Então, todos eles têm a mesma parte literal, porém,
o grau do expoente, né, os graus estão todos em ordem decrescente. Então, a gente vai colocar aqui, ó, observação é completo. Beleza? Agora, a gente, como falta um minutinho só, a gente pode sair e encerrar essa aula. Eu volto e coloco a correção para vocês das letras D e F. Pode ser? Peraí, não apaga não. Não apago, não. Alguém tira a foto e manda no grupo, por favor? Vou tirar um print aí da tela, né? Já deve ter feito Eu isso. vou mandar. Então, beleza, ó. Vou encerrar aqui, então. E aí a gente volta e aí eu corrijo com vocês a letra D e F e encerra aí a aula de hoje. Então, já saiam e já entrem já de novo.